Aqui tem uma coisa bastante interessante, é uma mão podre. E veio um professor lá da universidade e me disse, olha, o que você fala? Este mamão está apodrecendo por dentro, por fora está bom, mas por dentro está podre. E eu determinei qual o fungo e viu que o fungo está entrando por aqui. Eu disse, olha, professor, é tudo certo, mas o fungo, este coledotricum, somente pode utilizar este mamão quando falta cálcio. Ele disse, bom, então vou fazer o seguinte, todo este mamãozal, que era acho que 5 ou 7 hectares, eu vou mandar botar 1 quilo de cal virgem por árvore. Disse, credo, agora vai matar tudo, mamão. Porque cal virgem 1 quilo por árvore é meio violento. Mandou botar. Botaram, uns 3 meses mais tarde ele veio. Olha a primeira vez. Fungo tem ainda por toda parte, mas mamão podre não tem mais. Acabou. Porque todos os parasitas, tanto fungo como bactéria, como insetos, eles só vivem e digerem por enzimas. E estes enzimas são programados, porque a natureza não deixa eles comer tudo, eles não podem atacar qualquer planta. Eles podem atacar somente uma planta que não conseguiu formar as suas substâncias. Então, que ficou embaixo, preso com substâncias que estão semi-formadas. Aí podem comer. Mas quando está uma vez pronto, não podem. Então, aqui faltava cálcio. Quando a planta conseguiu formar as suas substâncias, não tinha mais. A praga está aqui. Mas ele não come mais. Porque se ele ataca... Olha, eu vi uma coisa bastante interessante. Um pesquisador da Embrapa, lá de Campo Grande, tinha um arrozal cheio de lagartinhos. E os lagartinhos comeram todas as folhas e logo estava tudo pelado. E agora, ao lado deste arrozal, que era terra de cultura antiga, tinha um que ele plantou, primeira vez este ano, num pasto, que estava faz não sei quantos anos pastagem, e que era um campo novo. Então, alguns desses lagartinhos resolveram de ir lá, porque acabaram com o arroz no campo e entraram no outro. E no outro não acharam folha nenhuma que servia para a enzima deles. Agora, algumas ficaram desesperados, estavam com fome demais e resolveram de comer, mesmo assim, umas folhas de arroz, porque estavam com fome violenta. Comeram e morreram. E o homem tirou fotografia. Se a gente bota lá no ácido lático, ele fica transparente e a gente pode tirar a fotografia também o que está dentro do bicho. E foi muito interessante. Era todo o intestino desses lagartinhos, estava cheio, da boca até o ânus, estava cheio de pedacinhos triangulares de folha, como eles tinham comido, e não conseguiram digerir. E morreram de indigestão. Então vocês veem que não é simplesmente porque tem lagarto e tem arroz, o lagarto pode comer o arroz. Não pode. Ele pode só quando o arroz não consegue formar as substâncias e o lagarto tem possibilidade de atacar. Vocês veem uma coisa, estas folhas têm uma série de pontinhos aqui na margem e um chapezinho. Estes bolinhos na margem indicam que a folha está perdendo energia na borda. Neste caso, eu falei com um fisiologista, um professor de fisiologia vegetal lá no Rio, e disse, olha, o que vocês fazem para fazer análise de molibdênio? Porque eu tinha feito por experiências que este aqui é deficiência de molibdênio. Mas eu não falei para ele
que era esta imagem, mostrei depois. Ele disse, olha, nós cortamos só a margem da folha, porque lá a deficiência é mais pronunciada. Ele disse, justamente na margem da folha, a folha está perdendo sua energia. Este chapezinho quer dizer que faltava cálcio. Agora, pode ser que a folha não absorveu o magnésio, porque não tinha cálcio à disposição. Normalmente é isso, que falta cálcio e por isso ela não absorve o molibdênio. Então, vocês veem, a folha é doente com e sem parasita. Ela é doente porque falta alguma coisa. Se depois um parasita ataca, é a segunda fase. Vocês veem uma folha de milho. Vocês veem, esta é uma folha que recebeu 3 vezes já agrotóxico, que foi dado contra o lagarto do cartucho, que entra no broto e come o broto. Mas, apesar disso, não tinha lagarto do cartucho. Mas olha como está a folha se comportando. Está completamente louco. Não é uma folha. A outra, que recebeu uma adubação orgânica mais algum produto, é uma folha normal. Então, vocês veem que a doença não depende do parasita. A doença já está antes. O parasita vem depois para acabar com esta folha, porque não presta. Então, nós vemos, e nós tratamos a folha, tanto faz se é milho, se verduras e outra coisa, nós tratamos com agrotóxicos, comemos esta folha, está muito bonito, mas está doente. Então, nós vivemos de plantas doentes. Olha, eu tive outro dia uma reunião no Instituto Biológico, e então eles me falaram, olha, batata, tomate e moranguinho nós não comemos de jeito nenhum. Porque estes são tão venenosos, mas tão venenosos, que a gente fica com o cabelo arrepiado quando faz análise. É só veneno. O produto está bonito, mas o produto bonito não quer dizer que é saudável. É 2 vezes ruim. Uma vez pela deficiência e a segunda vez pelo veneno que se pôs. E olha, eu passei no Paraná uma vez num plantador de batata, quando estava colhendo, e a batata estava bem grande e bem bonita. Normalmente, quando a batata está grande, porque botou muito nitrogênio. E quando botou muito nitrogênio, ele tem também muito solaninha e coça na garganta. Então, perguntei por isso. Perguntei, a batata está boa? Credo, ele disse, esta batata não dá para comer. Disse, mas então para que plantou? Para vender? Aqui chegamos de novo à nossa vida do solo. Vocês veem aqui uma planta, soja. Aqui tem bactérias noduladoras. Aqui tem raízes e aqui fora, vocês podem ver, estes são, de aqui para frente, são hifos de fungo, de micorriza, que entra na raiz. Então, estes fungos, ó, para aqui para frente, aqui também, eles aumentam a área que a raiz pode aproveitar até 3 vezes. E aí está agora o grande problema que nós enfrentamos. Porque a nossa produção depende da quantidade de solo que a raiz pode aproveitar. Quanto maior, tanto mais seguro é a produção, porque tanto mais água e tanto mais nutrientes a planta consegue. Bom, se eu planto uma monocultura, uma planta só, uma no lado da outra, o que ocorre? Cada planta defende sua raiz contra a outra para não pegar nem água, nem nutrientes lá. Então, cada planta no seu canto.
Nenhuma planta deixa a outra, que é idêntica, entrar no seu espaço, porque eles querem os mesmos nutrientes, eles querem a mesma água. Então, não deixa. Se eu planto plantas diferentes, esta planta pode entrar aqui e esta planta pode entrar aqui. E se tem aqui mais uma planta diferente, ela entra aqui. Então, o tamanho da raiz pode ser 3, 4, 5 vezes maior. E a área que ele explora é muito maior também. Muitas plantas deixam a outra entrar no seu espaço, porque eles tiram outros nutrientes. E a água, no fim, não é menos, porque quanto mais diversificado, tanto mais fechado vai ser o espaço, está mais úmido. Olha, eu tinha uma coisa bastante interessante, que foi na Argentina, na beira dos Andes, no Mendoza, e lá eles vivem simplesmente da água de degelo. Não existe água lá, não tem rio, não tem nada. Eles me falaram, olha, nós fazemos aqui agricultura orgânica, mas a agricultura orgânica não funciona. Temos aqui, cada ano, menos colheita, e as plantas são cada vez mais miseráveis. Então eu perguntei, me diga uma coisa, o que vocês estão fazendo aqui? E mostrei que a terra estava um bloco de cima para baixo. Ele não estava duro porque soltaram água. E a água soltaram de uma maneira bastante interessante. Eles simplesmente abriram as comportas e de repente você estava até a canela na água. E depois eles dizem, mas aqui tem uma área aqui que não, também foi orgânico, mas nós não usamos mais. Está só mato lá, porque não tinha água para irrigar. Então fomos lá. Olha, estava um mato muito bonito, nós abrimos a terra e 8 centímetros de terra já estava úmida, 4 meses sem um pingo de água de irrigação, e um enraizamento intenso, até 1,5 metro, mais ou menos. Então, cada planta nativa que crescia lá podia entrar no espaço da outra. E a terra estava boa, a terra estava até com cheiro gostoso, ela estava solta, e não era esta terra dura e úmida. Então, eu me dizia, mas a gente não pode trabalhar com mato, porque é uma região onde de noite fica muito frio, e se a terra está coberta, ela não aquece o suficiente, e a terra fica fria mesmo. Eu disse, bom, então, por favor, trazem um termômetro, vamos ver a temperatura do solo. Pegamos a temperatura da terra, que eles acharam de madeira tratado certo, bem limpinho, bem irrigado e tudo, estava 2 graus. E depois pegamos a terra que estava abaixo de mato, que eles acharam que não pegava calor, estava 6 graus. 4 graus a mais. Então, eu disse aqui, nem esta teoria dá certo. Todas as teorias que eles fizeram eram erradas. Então, só para mostrar que a gente não deve tirar seu conhecimento de qualquer livro de outro continente, a gente tem de olhar aqui. E cada um tem uma mão e pode botar na terra. Olha, vou te contar uma coisa de terra fria, terra quente. Me chamaram para Equador, porque lá estava uma briga violenta entre agrônomos e índios. Os agrônomos dizem, aqui chove muito pouco, estava chuva 200 milímetros por ano, é meio miserável. E dizem, bom, se vocês colocam aqui uma camada protetora na superfície, a terra fica úmida por 3, 4 meses, sem chuva. E a única maneira de cobrir a terra foi lá, que eles acharam, era pedra pome, que uma pedra muito porosa, que tinha grande quantidade nesta região, estava veias enormes lá com esta pedra pome, e vocês têm de tirar esta e botar aqui na superfície do solo.
E os índios disseram muito bem, mas se nós botamos esta pedra-pome aqui na superfície do solo, não nasce mais nada. E começava a briga ficava cada vez pior, e os índios já mataram um agrônomo que veio lá, porque queria obrigar eles a botar esta pedra-pome, e no fim me pediram de ir. Então fui lá, e o agrônomo veio e me mostrou, disse, olha, aqui ele pegou um aparelho não para medir a umidade, você vê aqui, a umidade está boa. E de fato a umidade estava boa. Depois eu fui lá, tirei a pedra branca e botei a mão lá. A terra estava gelada. Estava no máximo 1 grau. Não era gelo, mas era... Porque a pedra branca refletia toda a luz solar. Então a luz solar não entrava na terra lá. E semente, no mínimo, precisa 4 graus para nascer. E centeio nasce, a aveia nasce com 4 ou 6 graus. Milho precisa 15 para nascer. Então não tinha jeito de nascer uma coisa. Eu disse, olha, os índios têm razão. Não pode nascer nada porque a terra está fria demais. Mas olha, é impossível que um agrônomo lá bote uma mão na terra. Tem de chamar alguém do Brasil para botar sua mão na terra para saber que está frio. Então a gente fica meio assim estúpido, dizer, olha, isso aqui não entendo. É tão simples. Se algum agricultor me disse uma coisa, eu não duvido. O que eu duvido é a interpretação que ele dá. Nós lutamos pela biodiversidade justamente por causa disso. Antigamente, o agricultor plantava milho, feijão, mandioca, melancia, tudo numa terra só. E produzia muito bem, por causa desta biodiversidade, não? Agora plantamos uma monocultura, se nasce uma plantinha nativa, a gente já mata. Por isso tem a soja transgênica, que pode matar 100 diversas plantas que crescem aqui na soja. A soja está limpinha, tudo bem, mas a biodiversidade está perdida e também a vida do solo. Aqui tem folha de brócolis no meio do mato. Aqui você tem um vinhedo, uvas, com mato que a gente só corta e deixa lá. Então, quanto mais mato tem, tanto melhor. Nós plantamos, por exemplo, verduras. A maior parte das verduras, alface, couve-flor e tudo, vai muito bem no meio do mato. A gente, se crescer uma vez um pouco, então pode deixar crescer mato também. E, normalmente, com mato, é muito menos água que precisa, porque o mato protege o solo e protege também contra a perda de água. E, por exemplo, na Indonésia, eles estão justamente ensinando o pessoal de plantar no mato. Agora, todas as culturas não dão. Verdura, a maior parte dá bem. Muitas vezes uma pessoa me fala, na minha terra, por exemplo, não dá beterraba vermelha. E, de fato, toda beterraba vermelha estava uma miséria. Dizia, mas nunca cresceu bem. Agora, eu disse, vamos ver. Nós olhamos, ele sempre plantava a beterraba vermelha no fim, plantava primeiro as outras. Aí estava um pouco passado, a raiz estava comprida demais, e quando plantaram, eles tinham um santo costume de plantar, um distribui as plantinhas e a outra vem e com o dedo aperta. Aí, se a raiz está comprida, ela vai para cima. E estavam todas as raízes viradas assim para cima. Aí não cresce. Não. Então, tem muitas coisas que são interessantes, sabe? Que se a gente abre a terra e tira uma planta, a gente encontra porque não cresce. Não é o solo. Aqui vocês têm também alface e aqui tem mato abundante ao redor do alface. E foi uma coisa bastante interessante. Foi um agricultor lá em Gaíra, no Paraná.
E ele disse, olha, eu tenho aqui 8 hectares de verduras, mas como a água estava muito pouco este ano, eu abandonei 2 hectares. Plantei, mas depois não fiz mais nada. Não adubei, nem botei veneno, nem botei água, porque não tinha água. E nós vimos primeiro as verduras que ele tinha tratado, estava mais ou menos, não era nada de muito bom. E depois fomos lá ver as verduras que ele tinha abandonado. Estava um mato deste tamanho, e entre este mato, as cabeças mais bonitas de alface. Então, a mulher gritou, mas viva, ela disse, agora não precisa mais nem capinar, nem passar veneno, porque... É justamente, eu também, para mim aconteceu, eu fui viajar, eu tinha 2 canteiros de alface, um canteiro eu tinha capinado e outro não dava mais porque eu tinha de viajar. Eu pensei, bom, este aqui está perdido. Quando voltei, este não capinado tinha o dobro de cabeça, o dobro de tamanho do que o outro que estava capinado. Então, vocês veem, o mato normalmente não prejudica, a não ser que é braquiária. Braquiária não. Então, nós temos a biodiversidade, e justamente aí que eu tento de ter mais variadas plantas junto. Nos cafezais, nos laranjais, em cálquia-pomar, nós mantemos limpo a linha do plantio, mas as entrelinhas a gente deixa crescer o que crescer. Agora, até que muita gente joga ainda semente de leguminosas ou qualquer coisa assim, para enriquecer um pouco esta vegetação. Como a diversidade, por exemplo, a mata amazônica, é resultado da biodiversidade. Porque muitas árvores têm a capacidade de envenenar as próprias crias que estão mais perto deles. Por exemplo, laranjeira, macieira, a castanheira, a seringueira. Que seringueira dá só de vez em quando, tem 3, 4 por hectare, por causa da biodiversidade. As plantas excretam substâncias que impedem o nascimento da própria cria, justamente para manter a biodiversidade. Então, esta biodiversidade é por tudo. Na verdura é fácil, no mato é fácil, agora, por exemplo, na soja é complicado, porque tem de ser o algodão, está muito complicado. Embora que eles estão fazendo já a segunda, que eles plantam, por exemplo, Arachis pintoi, que é uma amendoim brava, e plantam o algodão no meio. Então, a Arachis não fica mais que uns máximo 10 centímetros de altura e não prejudica e, no mínimo, protege o solo e ajuda a manter a umidade do solo. Então, tem diversas maneiras de manter a biodiversidade. Olha, eu vou lhes contar uma coisa. Eu fui uma vez no Paraná, no Assunção, e dar um curso de agroecologia para a Faculdade de Ecologia. E, infelizmente, ecologia, hoje, o pessoal considera, se diz, não mata bichinho, não mata este macaquinho, não arranca esta plantinha, não corta esta árvore. Isto não é nada com ecologia. Ecologia, eco, quer dizer lugar, ou casa. Então, ecologia é a ciência do lugar e do inter-relações de todos os fatores que existem neste lugar. Isto é ecologia. Não mata bichinho. Isto não é. E como nós achamos que ecologia é de não matar ou não extinguir uma ou outra planta, a gente acha que é uma bondade humana de não matar ou destruir alguma coisa na natureza. Não é bondade nossa. É uma necessidade que temos de manter o sistema funcionando, porque senão nós vamos também acabar. Acabamos junto com a nossa ecologia que destruímos. E aqui, muito importante, é o quebra-vento. Então, quebra-vento não precisa ser árvore. Pode ser até milho, cana, pode ser guandu,
Claro que a planta que está um pouco maior já é um quebra-vento para a planta menor. Então, não deixar o vento livremente passar é uma vantagem muito grande. O vento leva até 750 milímetros de chuva por ano. Por exemplo, na minha região, chove no ano 900 milímetros. Se o vento leva 750, sobra 150. Praticamente deserto. Então, eu não posso ter vento. De outro lado, eles acham que eu preciso de tirar todo o mato para plantar mais. Mas nós sabemos, de outro lado, e é bem fundamentado, é cientificamente verificado, que o mato que para o vento aumenta a colheita 2 a 3 vezes. Então, eu posso ter a metade da área com árvores e vou colher a mesmíssima coisa e até mais do que tenho quando toda a área está desmatada. Eu não ganho nada com desmatamento. Quem ganha é a fábrica que vende máquina grande, só. Quando esteve no ano passado em Cuba, eles me diziam, olha, o nosso grande problema é que o gado, este gado, antigamente dava 3 vezes mais leite do que hoje. Despencou o leite. Por quê? Qual a razão? A forrageira piorou, a terra ficou mais pobre, nós adubamos, nós fazemos não sei o quê, nós já mudamos as forrageiras. Nós precisamos saber qual a melhor forrageira para a nossa condição. Eu disse, olha, meus filhos, o problema não é a forrageira. O problema é que a vaca não é máquina. A vaca não é um aparelho onde você coloca a forragem em cima e embaixo sai leite. A vaca é um animal, é um ser vivo que sente conforto e sente desconforto. Se ele sente conforto, ela produz. E se ele sente desconforto, ela produz muito pouco. Então, o problema seu não é que a forrageira não presta. O problema seu é que vocês tiraram todas as árvores para abrir lugar para mais forrageiras. Vocês têm mais forrageira, mas o gado tem muito menos conforto. Mesmo com mais forragem, produz menos. Então, você sempre tem que pensar. E a planta, no fim, também sente conforto e desconforto. Então, você sempre tem de ver como faço para criar conforto para a planta, para o animal. A gente pergunta, vale a pena de criar um pouco de conforto? Se o gado se sente melhor, se o pasto se sente melhor, então, vamos criar e não simplesmente só pensar em dinheiro, porque o dinheiro simplesmente mata qualquer outro sentimento. Agora, vocês têm de sentir um pouco de amor também para as plantas e para os animais. Na cidade, também já área verde e depois árvores entre os campos, árvores no pasto, e reservas de árvores. Como já falei antes, metade do território brasileiro arborizado não iria baixar nem um pouco a produção, ao contrário. Quando está um pouco mais seco, a produção é 3 vezes maior onde tem árvores do que quando não tem. Quando chove o suficiente, é o dobro. Então, vocês não perdem absolutamente nada. Eu tenho de desmatar para colher mais. Não colhe mais, colhe menos. Então, não pensem quando as plantas ou os animais estão com desconforto, produzem. Não produzem. Então, a gente sempre tem de pensar, eu iria gostar disso? Não. Então, a planta também não vai gostar. Este é arroz, uma planta de arroz. Aqui é o homem, aqui a planta. A planta com 180 colmos de semente. E este é o método que eles estão usando. Eles inventaram isso na África, na Madagascar, mas estão agora
especialmente desenvolvendo isso na Ásia, Camboja, Índia, China, Indonésia. É um método fantástico, completamente orgânico, sem um grão de adubo, sem um pingo de veneno, sem nada. Estão plantando mais. Por quê? Eles estão simplesmente abrindo os olhos e pensando um pouco. E cada um de nós tem uma cabeça e dois olhos. Então, não impede que a gente pense também de vez em quando. E não só use a cabeça para transportar um chapéu, não. Vocês veem aqui. Aqui é planta de arroz e aqui o arroz produzido. Eles conseguem, se a terra está de fertilidade boa, em lugar de 2,5, 3 toneladas por hectare, 17,5 toneladas por hectare. E eles fazem até que só cortam, deixam rebrotar, e como rebrota, eles chegam para 22 toneladas por hectare no ano. Então, eu pergunto, nós necessitamos a agricultura química? Não. Este aqui, por exemplo, o que eles fazem? Eles primeiro replantam a muda menor. Me perguntaram, outro dia estava um intercâmbio bastante agitado por causa disso, porque estas mudinhas de uma semana são muito difíceis de transportar para o campo. Então o pessoal perguntou, tenho ou não tenho? Eu disse, olha, o problema não é a muda pequena. O problema é que quando vocês replantam e a muda é maior, a raiz também é maior, vocês não cortam, mas viram a raiz. Se a raiz não virar, não tem problema, pode ser maior. Então, o que eles têm de fazer é justamente podar a raiz antes de plantar. E depois eles plantam bastante destaçado, plantam 30 para 30 centímetros. Normalmente a gente planta bastante grosso na linha e só 30 centímetros entre as linhas, mas lá eles plantam entre planta por planta. Cada planta tem 30 centímetros de espaço. E depois eles usam como adubo simplesmente o mato que aparece. Então, eles passam aqui uma enxada rotativa, cada vez que o mato está mais ou menos 20, 25 centímetros, só na superfície, e deixam aqui na superfície este mato. Com isso, eles produzem tudo isso. E estão mais ou menos já 16, 17 anos produzindo sem nada. Agora, eu acho que eles deveriam cuidar um pouco da matéria orgânica, está suficiente, porque quando a matéria orgânica está diminuindo, também produz menos, porque perde da agregação do solo. Agora, eles conseguem, fazem esta produção no milho, no trigo, na aveia, em tudo, na cevada. Em tudo eles fazem isso. Este sistema funciona fantasticamente. Só que, naturalmente, em grande escala não dá. É pequena agricultura. Mas eu pergunto, precisamos destas fazendas gigantescas para produzir alimentos? Não, porque o que nós queremos não é dinheiro para obras, mas o que nós queremos é alimento e bem-estar e saúde. E aí está o grande problema. Porque sem alimento sadio, o homem também não tem saúde. Vocês fazem de tudo para ter saúde, mas pela alimentação que vocês comem, está matando sua saúde. Porque aqui comem orgânico, mas se vão para fora, compram no supermercado uma verdura, está cheio de veneno. Mesmo vegetariano, nós fizemos uma vez a conta, vegetariano come 5 vezes mais veneno que um que não é. Então, a base de um bom vegetariano é justamente uma produção orgânica, mas com solo vivo. Simplesmente trocando o adubo químico por um orgânico não adianta nada. O que nós precisamos, solos vivos. Eu mostrei para você com o solo vivo. O solo vivo, eu coloco a matéria orgânica para a vida aeróbia e não para a vida anaeróbia.
Bom, se nós plantamos, nós queremos justamente ter uma terra viva. Então, a base de funcionar é uma terra boa. Aqui, se a terra está ruim, está estragada, eu planto mais ou menos o dobro da colheita. Se a terra está boa, eu colho 5 ou 6 vezes mais. E nós temos o mesmo sistema agora em Maranhão. Eles fazem o seguinte, e aí está usar a cabeça. Cada um tem uma. E tem de usar. Então, por exemplo, no Maranhão, eles têm terreno que naturalmente sempre é assim, e depois vem a enchente. A água cobre tudo, e na maneira que a água vai entrando, eles plantam a primeira parte, a segunda parte, e aí plantam 3, 4, 5 vezes, vão plantando o seu arroz. Como a água vai desaparecendo no campo. Colhem 20 toneladas. Não faz nada. Mas eles têm a vantagem que pela enchente vem a gila. E a gila faz a produção. Não? Então, em cada região vai ter uma maneira. Por exemplo, outro dia estava lá em Ilhéus e o pessoal perguntou, mas o que fazemos? A produção despencou violentamente. Um agricultor que colheu 20, 25 mil quilos por sua propriedade, agora colheu 400. E é a doença, é a vassoura de bruxa. Eu disse, olha uma vez a sua terra. A terra é uma pedra. Vocês colocam em 2 meses herbicida. Vocês não deixam crescer nenhuma plantinha, nada. Não? A folha do cacau é a folha da própria árvore que tem lá. Então não tem biodiversidade. É uma cultura só. Então vocês fazem um pouco de biodiversidade. E onde eles têm começado a fazer isso, o cacau está recuperando. E aí o problema da biodiversidade, eu vou demonstrar. Nós fomos lá no Paraguai e o pessoal estava plantando mate. Tinha aqui as linhas de mate. A fazenda grande mantinha este espaço bem arado, bem limpo, adubado, irrigado e com bastante agrotóxico. Um pequeno agricultor ao lado, que plantava também mate, mas ele tinha de plantar em qualquer lugar a sua comida e a comida para as galinhas e para os porcos. Então ele plantou aqui no meio a sua cultura. Plantou de tudo, tudo misturado como antigamente ele plantava. Não usava adubo porque não tinha dinheiro, não irrigava porque não tinha bomba, não botava veneno e colhia fora de sua cultura o dobro de mate que outro colhia com todo este artifício. E fora disso, fora do palha que ele deixou das suas culturas, não podia dar nada para seu solo. Mas a palha foi justamente que recuperava de plantas diferentes, recuperava o solo. O grande fazendeiro colhia metade. E quando nós fomos lá, eu disse, olha, vamos abrir uma vez a terra. Era numa época seca e nem um nem outro podia irrigar. O grande fazendeiro, nós pegamos uma picareta e não conseguimos abrir o solo. Estava duro, duro como pedra. E no pequeno agricultor, a gente podia com a mão abrir a terra. Era mole, gostosa, porque estava com matéria orgânica. Estava viva. E aí ele produziu, e outro estava produzindo metade, com todos os custos que ele tinha. Aí os professores deste curso começaram a chorar, dizendo, olha, nós ensinamos o pessoal justamente o errado, que não devem fazer. Mas é impressionante. E era um no lado do outro. Não era numa região diferente. O que nós temos de fazer? Usar nossa cabeça para pensar um pouco.
E lá no cacau também, por exemplo, o pessoal que está começando de implantar outras árvores, está começando de colher de novo. Porque tem um pouco de sombra, tem diversas folhas que caem no chão, que criam uma biodiversidade da biota. Então a recuperação não é que veneno uso, como tratar o meu solo. Então, você sempre tem de pensar o que vocês fazem para o solo, você colhe depois. E se está obrigando ele a produzir de qualquer maneira, ele não produz. Produz de qualquer maneira. Este é aqui um repolho com deficiência de boro. Vocês veem aqui no meio da oco, a raiz está muito pequenininha. Este aqui é simplesmente uma planta mal plantada. Vocês veem aqui essas raízes, ele está planta para baixo, e muita raiz foi para cima, porque foi mal plantada. Nós temos as doenças nos vegetais. Estas doenças todas são comprovadas por universidades, por ensaios, por tudo, que não tem dúvida nenhuma. Então, eu tenho a doença por causa da deficiência de um destes minerais. Esta deficiência passa naturalmente para o gado. Se falta fósforo, tem estes problemas como o cio irregular. Olha, eu tinha um caso bastante interessante, que era Fernando Noronha, que nós trabalhamos lá de vez em quando com conselheiro lá para a agricultura. E ele um dia telefonou e disse, mas o que faço? Eu tenho aqui um touro guia. Todo mundo gosta do touro, o touro já está aposentado porque está velho. O animal está muito amigo de toda a população. De manhã vai lá, acorda o pessoal, bota a cabeça dentro das janelas. E o pessoal adora este touro. Mas ele tem agora, faz umas semanas, o costume que de manhã, qualquer hora do dia, quando a guarda não olha bem, ele sobe ao palácio do governo, entra na secretaria e come os despachos. E disse, olha, eu já estou mal de Brasília porque o touro come meus despachos, come a correspondência e está tudo interrompido. Eu estou desesperado. Eu disse, não, o touro come a sua correspondência, a sua papelada, simplesmente porque falta fósforo. Então, dá um pouco de fosfato de cálcio lá, ou farinha de osso, no coxo de manhã, você vai ver. Primeiro dia que botou farinha de osso no coxo do touro, já não subiu mais no palácio. Então, se falta cloro, a vaca primeiro come a terra onde urinou e depois, quando não recebe cloro, ela dá cria e morre. Quando falta, por exemplo, cobalto, tem tristeza. Quando falta cobre, os ovinos são paraplégicos. 20% das ovelhinhas que nascem, por exemplo, na Nova Zelândia, não podem andar, estão paraplégicos. Este negócio de dizer, não, eu não coloco aqui cobre, porque estou biodinâmico. Olha, aconteceu isso agora, faz um ano e pouco para mim. O meu querido irmão me telefonou e disse, olha o que faço. Eu tenho bezerros, nasce muito bonito, grande, mas no outro dia estão mortos, morrem. Eu não consigo criar nem um bezerro mais. Está morrendo tudo. Aí eu disse, falta iodo. Dá iodo para as vacas 2 últimos meses antes da cria. Não posso, porque eu sou biodinâmico e não se pode botar mineral. Bom, pode deixar morrer a gado, mas não, eu não concordo muito com este sistema. Mas, em todo caso, eu falei para ele, olha, e se não pode dar iodo, então compra alga marinha, que na sua região compra fácil, e dá os últimos 2 meses um pouco de alga, junto com uma ração. Fez. O resultado,
que não morreu mais bezerro nenhum. E fora disso, 5 doenças que ele tratava já há 20 anos com homeopatia lá, sumiram também. Sumiu tudo. O cara ficou com saúde. Estava só falta de iodo. E olha, o iodo é mínimo. É muito, muito pouco. A gente tem muito, muito pouco, necessita. Muita gente pergunta, por exemplo, é necessário de micronutriente? Olha, o problema é micronutriente. É micro porque é muito eficiente. Se eu, por exemplo, tenho potássio, eu preciso para cada processo químico na planta um íon de potássio novo. O velho não faz 2 reações. Se eu, por exemplo, coloco cobre, ele me faz 10.000 reações, 1 molécula de cobre. Então, por isso eu preciso pouco cobre, ou pouco iodo, porque é muito eficiente. Não é porque não é necessário, mas é muitíssimo mais eficiente que os tais macronutrientes que eu preciso em grande quantidade. É isso a razão. E, no fim, se vocês comem e se nutrem de plantas doentes, também não vão ter saúde. Aqui tem as deficiências no gado e aqui no próprio homem. Algumas coisas. Que, por exemplo, se vocês adubam as suas hortaliças com bastante nitrogênio, ela cresce bem. Vai ser deficiente, vai precisar agrotóxico. Mas ela vai também desequilibrar o cobre. Porque para cada mais ou menos 500 partes de nitrogênio, vocês precisam uma de cobre. Na América tem já 23% das crianças que nascem, praticamente cada 4 crianças, nasce paraplégica. O que o governo faz? Não proíbe o nitrogênio nas hortas, não. Ele faz rampa de acesso para a cadeira de roda. Vocês têm aqui, com excesso de fósforo, que muita gente coloca para produzir mais, eu induz a deficiência de zinco. E eu preciso bastante zinco, porque eu preciso mais ou menos para 35, 40 partes de fósforo, 1 parte de zinco. Esse efeito, o cérebro, os músculos são mal oxigenados. Então a criança tropeça, esquece de tudo. Ele parece débil mental, absolutamente. E se vocês dão agora zinco para esta criança, ela recupera completamente. Na China fizeram um ensaio com 1.200 crianças, todas 1.200 recuperaram. Então, é simplesmente zinco que falta. Se músculos fracos, falta selênio. Então, você simplesmente tem de, se tem músculo bastante fraco, introduz um pouco de castanha de Pará, que tem bastante selênio, e tem o seu selênio que precisa. Iodo e cretinismo. Se falta boro, tem disposição para câncer. Se falta manganês, tem deformação de ossos. Olha, eu tinha uma vizinha que ganhou um pequinês. E pequinês e um cachorrinho pequenininho que sempre lá está tremendo e está muito coitadinho e dá cachorro de colo. E ele ficou com dor deste cachorrinho e deu para o cachorrinho 6 minerais. Olha, ficou um cachorrão deste tamanho, não ficou um cachorrinho assim, e ficou um cachorro normal. Simplesmente porque ele necessita mais do que normalmente se encontra na alimentação. Quando ela deu isso, não tinha mais nada. E também tem disposição para aborto se falta manganês. Depende absolutamente de nós, tanto a nossa saúde, bem-estar e também a parte intelectual e espiritual. Porque num corpo sadio mora uma alma sadia. Então, só assim nós podemos, ainda se Deus quiser,
salvar o nosso planeta antes que acabamos com ele.